A imensa maioria das pessoas demora anos para entender isso. Muita gente nunca entende e quem entende isso passa a ter um poder extremo. E se você já conviveu, se você já conheceu pessoas que já pararam de beber ou que têm uma vida de recuperação assim muito estável, elas têm isso intuitivamente. Porque esse aspecto da mente que eu vou falar para você aqui hoje, ele faz toda a diferença se você quer que a pessoa que você ame pare de beber. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e a live de hoje é sobre quando você não entende esse aspecto da mente humana. Quando você não entende esse aspecto da mente humana, você faz o alcoolista que você ama beber mais. Você empurra ele para beber mais. E esse aspecto da mente humana, eu diria assim que menos de 10% das pessoas conhecem. Talvez 1% das pessoas conheçam. Porque realmente a imensa maioria das pessoas demora anos para entender isso. Muita gente nunca entende. E quem entende isso passa a ter um poder extremo. E se você já conviveu, se você já conheceu pessoas que vivem, que, por exemplo, já pararam de beber ou que têm uma vida de recuperação assim muito estável, elas têm isso intuitivamente. Ou muitas delas têm isso intuitivamente, não são todas. Porque esse aspecto da mente que eu vou falar para você aqui hoje, ele faz toda a diferença se você quer que a pessoa que você ame pare de beber. E esse aspecto se chama ambivalência. O que é ambivalência? Ambivalência é aquela coisa do ser humano de ter um conflito interno entre desejos diferentes, entre vontades diferentes ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo quer parar de beber e não quer parar de beber. Eu sei que você muitas vezes vê o alcoolista que você ama. Muitas vezes você pode ver isso de uma forma secundária, mas presta bastante atenção. Às vezes ele pode dizer que ele está tudo certo, que ele tem mais é que beber e que não faz diferença nenhuma e que ele não quer parar de beber. Isso certamente em algum momento isso pode acontecer, mas certamente também transita a cabeça dele para fases em que ele começa a vislumbrar algum pequeno problema nessa relação dele com a bebida. Algum pequeno enrosco, algum pequeno desconforto. E aí pode ser que ele diga para você algo do tipo, olha, eu acho que beber, eu até às vezes acho que eu me passo um pouco na bebida, de vez em quando, mas ao mesmo tempo eu acho que tá tudo bem eu continuar bebendo assim porque eu me controlo. Que negócio é esse? Que maluquice é essa que a pessoa pensa, que diz uma coisa tão oposta ao mesmo tempo? Essa maluquice acontece comigo, essa maluquice acontece com você, essa maluquice acontece com qualquer ser humano. Porque essa parte, esse tipo de funcionamento da mente humana, ele é universal, ele não é de alcoolistas especificamente. Ele acontece mais no alcoolismo por conta de... O alcoolismo, ele cria um conflito. Quais são os tipos de conflito que existem? Sabe aquele... Vamos dizer assim, ó, você tem duas coisas ruins para escolher. Vamos dizer assim, ou você tem uma situação em que você tem que escolher entre duas coisas ruins. Tipo assim, eu estou entre a cruz e a espada. Esse é um conflito ruim, perde. Ou eu perco para um lado ou eu perco para o outro. Então eu escolho a coisa menos pior. Existe outro conflito, que é o melhor conflito de todos. É aquele que você... escolhe entre duas coisas maravilhosas. Vamos dizer assim, que você, estudou para passar num concurso e você passou em 2 concursos maravilhosos. E daí você tem um conflito de aproximação. Quer dizer, 2 coisas maravilhosas para escolher. O alcoolismo não é assim. O alcoolismo, ele é um conflito de um lado bom e de outro lado não tão bom. O alcoolismo é uma parte que é muito boa, muito agradável, e outra parte que é ruim, que é desagradável.
É aquela coisa assim, eu não posso viver com isso, eu não posso viver sem isso. É um conflito aproximação-evitação. A gente poderia chamar isso didaticamente, aqui tá, só para a gente trazer um pouco mais de leveza para esse tema, como se fosse um amor bandido. O alcoolista tem um amor bandido. Imagina que você, uma filha adolescente, que está namorando com um cara que não é legal. E você quer convencer essa filha adolescente a não se relacionar com esse cara, porque esse cara não é legal. Como é que você vai fazer isso? A pior maneira de você fazer isso é você chegar a falar para ela, nossa, olha só, esse cara não é legal, olha isso, olha aquilo, olha como começar a falar mal do cara. O que ela vai fazer? Mesmo ela percebendo que ele talvez tenha alguma coisa que não é tão legal, ela vai tender a fazer o quê? Querer defender a liberdade dela. É um amor bandido. Então existem outras formas mais interessantes de você contornar isso daí sem criar uma resistência à toa. Certo? O alcoolista pode dizer para você algo do tipo nessas horas, do tipo assim, e esses dias eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais, perguntando assim, olha, se o alcoolista diz essa frase para você, o que significa isso? Se ele diz para você, eu estou com muita ansiedade, eu sinto muito, eu quero parar de beber, mas eu sinto muita ansiedade. Eu quero parar de beber, mas eu sinto muita ansiedade. E eu perguntei para as pessoas o que é que elas acham que isso significa. E eu fiquei muito feliz, porque a maior parte dos veteranos e veteranas, né, ou se não todos, ou quase todos, tá, acertaram. E coloca para mim, se você é novato, coloca hashtag novato ou novata. Se você já me acompanha há mais tempo, coloca aqui hashtag somos 1%. Por que somos 1%? Porque aqui eu falo de informações que menos de 1% das pessoas sabem. Né? Então a gente tá crescendo aos poucos, nós somos 1% ainda, de pessoas que entendem que a família é capaz de fazer o alcoolista parar de beber. Então é o seguinte, coloca aqui para mim, hashtag somos 1% ou hashtag novato ou novata. E eu perguntei, olha, quando o alcoolista fala, eu quero parar de beber, mas eu sinto muita ansiedade. E eu coloquei, letra A, ele está te manipulando? Letra B, ele só quer fazer você sofrer? Letra C, assim que ele melhorar da ansiedade, ele vai parar de beber? Ou letra D, ele está com uma ambivalência. Ele está num estágio de ambivalência. Ele está querendo a parte boa do álcool, que é se livrar da ansiedade, e ao mesmo tempo ele, queria se livrar da ansiedade. Ele bebe para aliviar a ansiedade, mas qual que é o problema? O álcool piora a ansiedade. Ele alivia só no primeiro momento. Então essa pessoa não vai conseguir melhorar da ansiedade se ela não parar de beber. Entende? Se ela não parar de beber, ela não vai melhorar da ansiedade. Então, na medida que ela fala, eu queria muito parar de beber, mas eu sinto muita ansiedade. Não está falando para você que vai parar de beber, nem nada disso. E isso não tem nada de errado nisso, tá? Isso não tem nada de errado nisso. Isso é um atalho. Por que você entender isso que eu estou falando é um atalho? Porque quando você começa a compreender que o alcoolista dizer isso não é um obstáculo, não é algo que está errado, não é algo maluco, não é um impedimento, não é ele querendo te sacanear, você passa a conseguir fazer ele desejar mudar. Porque existir esse amor bandido, esse conflito de aproximação, evitação, é o terreno mais... Ele sempre vai existir em algum grau, ele é o terreno mais fértil para você poder atuar de formas a fazer essa pessoa parar de beber. Por quê? Primeira coisa, se você só não criar mais resistência, você já está fazendo muita coisa. Só que quase ninguém faz aquilo, quase ninguém deixa de criar mais resistência. Tá, Vitor, mas explica direito, o que é criar mais resistência? Criar mais resistência é você pegar um conflito que ele está entre aproximação e evitação, ele falando assim, eu quero beber, eu quero parar de beber, mas eu sinto muita ansiedade. É você, por exemplo, começar a fazer coisas do tipo, aconselhar ele. Então, poxa, eu vi lá um psiquiatra falando que se você não parar de beber, você não vai melhorar da ansiedade. Aí ele vai fazer aquela velha, sim, mas, que é
a nota oficial de que você criou mais resistência. Ou você tranquilizar ele. Não, vai ficar tudo bem, meu filho. É só você parar de beber que você vai ficar tudo bem. Não se preocupa. Isso não é. Isso também pode criar mais resistência. Ou você simplesmente ignorar isso, ou ficar brava com ele, ou falar assim, meu Deus, como é que você pode fazer isso? Por quê? Porque existe um princípio psicológico que ele é mais forte que a vida. Existe um instinto humano que ele é mais poderoso do que a vida, que é o instinto de liberdade. Pode parecer óbvio, mas não é óbvio. Porque eu tenho certeza que você, sempre que você começa a ficar ansioso ou ansiosa, a 90% de chance é que você chega e automaticamente a sua resposta é ameaçar o instinto humano que é mais importante que a vida. Já ouviu aquela frase? Liberdade ou morte? Não é liberdade ou morte. É independência ou morte. Mas é quase liberdade ou morte. É independência ou morte. Ao longo da história, as pessoas deram a vida muitas e muitas vezes em nome de uma causa, em nome de alguma coisa. A vida é um instinto que ele é importante, é um instinto que nós temos, mas esse instinto de liberdade e de autoimportância, ele é mais poderoso que a vida. E na medida que você começa a dizer como uma pessoa deve viver a sua vida, você cria um instinto de defesa. Aumenta o cortisol na cabeça da pessoa, aumenta o estresse e ela começa a pensar e toda a energia mental dela vai para defender a liberdade dela. Daí você fica olhando e fica pensando, poxa, mas esse cara, ele realmente é resistente. Olha só, eu estou dizendo para ele, eu estou aconselhando ele. Há anos que eu aconselho meu filho, ele não me escuta, pelo amor de Deus, como é que pode ele não me escutar? É porque a mente dele foi fabricada para não te escutar. É um instinto de sobrevivência humano. É um instinto de sobrevivência humano. Certo? Tá entendendo? Então é o seguinte, na medida em que você começa a entender isso, você vai conseguir... Só você não criar mais resistência é muita coisa. Se eu pudesse só te ajudar a entender nessa live a importância de você não criar mais resistência, já é grande coisa. Certo? Porque assim, eu sei... Que isso pode parecer, e eu quero que você me diga nos comentários, ou você vendo isso no gravado ou aqui ao vivo, me diga nos comentários o quanto isso já é óbvio para você. E quais são os seus desafios em relação a isso que eu estou dizendo. Ou o que soa na sua cabeça quando eu falo isso que eu estou dizendo. Porque isso que eu estou falando aqui é muito importante. Porque daí um monte de gente chega falando para mim, Vitor, olha só, o meu familiar, não sei o que está acontecendo, ele não me escuta. Aí eu pergunto, o que você falou para ele? Eu falei para ele que... Eu disse para ele o seguinte, olha meu filho, você parece que você tem um problema sério com a bebida. Você já está mostrando sinais claros de alcoolismo. Eu vi um vídeo na internet que dizia que sim, você tem sinais claros de alcoolismo. Eu vi nesse panfleto aqui que você tem grandes sinais de alcoolismo. E ele vai olhar para você e vai falar assim, olha, sim, mas... Sim, mas... Olha, eu bebo tanto quanto os meus amigos. Olha, mas... Eu nem bebo tanto assim. Olha, mas eu não bebo todo dia. Olha, mas eu não bebo de manhã. Olha, mas... E daí vai vir um repertório enorme de desculpas. Por quê? Porque você caiu num confronto numa armadilha de confronto-negação. Você expôs uma opinião sua e você esperava que ele fosse ouvir a voz da razão e ele fosse admitir um problema. Só que não é você expondo assim dessa forma, você colocando direto as coisas na frente dele. Claro que no final das contas, porque o confronto com a realidade, ele é um objetivo, ele não é uma estratégia. Dá para entender isso? O confronto com a realidade para o alcoolista, quando você quer que ele enxergue a realidade, quando você quer que ele se depare com a droga que ele está fazendo com a vida dele, isso é um objetivo, isso não é a estratégia. Você quer derrubar uma pessoa grande, você faz como? Você não vai empurrar ela pelo meio, pela cintura. Uma pessoa que tem o dobro do seu tamanho, você não vai empurrar ela pela cintura. Você vai empurrar ela pela parte de cima ou você vai dar uma rasteira.
Você não vai pegar e vai empurrar ela no meio. Porque simplesmente é o lugar mais difícil. Porque simplesmente a tendência natural é que ela se defenda disso. Então, se essa pessoa que você ama não te escuta, ou se ela começa a falar sim, mas, você está ameaçando um instinto de liberdade. Olha, daí ela fala assim, ó, sim, mas quem não bebe também está morrendo. Josi, total isso que você falou. Porque olha só, essa coisa que eu estou dizendo tende a causar sim, mas em você também. Tende a causar sim, mas nas minhas alunas também. Eu falo para elas, olha, Vitor, me dá uma dica para eu lidar com a alcoolista direta. E daí eu tenho várias, tenho listas enormes. E daí quando eu vou falar assim, olha, mas faz assim então, deixa eu te dar uma sugestão. As pessoas não lidam com sugestões. Elas adoram pensar que a ideia é delas. Se eu simplesmente começasse a dizer tudo o que você precisa fazer, faça A, B e C exatamente dessa forma. Você ia falar para mim, sim, mas, Vitor, a família que está sofrendo. Sim, mas, Vitor, o meu marido, ele me maltrata e eu já não tenho mais psicológico. Sim, mas, Vitor, é verdade. Eu tentar continuar agindo dessa forma não me ajuda, mas... Entende? Isso é natural. Isso não é necessariamente um problema. Isso é algo que faz parte do ser humano. É a mesma coisa, olha... Daí ela fala assim, sim, mas eu falo que eu vou morrer e ele vai ficar firme e forte. Aí o confronto do quê? Confronto, negação. Porque começa a virar um embate. Então, o que é para fazer, Josi? Josi, só de você, Josi, eu vou te dizer um pouco mais pro final, tá? Mas eu preciso consolidar essa ideia, que é o seguinte, confronto com a realidade, ele é um objetivo, ele não é a estratégia. Eu não estou dizendo aqui para você não falar, não confrontar ele com a realidade, mas você achar, é tipo assim, ó, conversar com um alcoolista para fazer ele parar de beber, quando ele está com essa ambivalência, é você jogar xadrez. Vitor, mas eu não quero fazer da minha vida um jogo. Cara, não estou falando para você fazer da sua vida um jogo. Estou falando para você entender, você tentar entender que você precisa começar a entender quais são as coisas que você fala e quais são as respostas que ele traz. E você sempre evitar a argumentação. Tudo que for argumentável vai desencadear. Se essa pessoa não está pronta para te ouvir, ou ela não está querendo parar de beber, tudo que for argumentável vai fazer com que ele faça o quê? Com que ele comece a argumentar o oposto. Se ele está nesse conflito, se você argumenta uma coisa, ele argumenta o oposto. E não existe uma opinião mais poderosa para qualquer ser humano do que a opinião que sai da sua própria boca. Não existe uma opinião mais poderosa para um ser humano do que a opinião que sai da sua própria boca. E se com as suas palavras você tira do alcoolista afirmações que defendam a ideia de beber, você está colocando na mão dele, você está fazendo com que ele se convença que ele não tem um problema com a bebida. Vitor, mas eu estou dizendo que ele tem. Mas se você, do jeito que você falar com ele, se as coisas que você fala para ele fazem com que ele comece a defender a ideia de que ele não tem um problema com a bebida, você está convencendo ele sem querer que ele não tem um problema com a bebida. Porque o argumento mais forte que um ser humano pode ouvir é o da sua própria boca. É o da sua própria boca. Ó, a Júlia está falando assim, Vitor, mas por que eles jogam a culpa nos familiares quando bebem? Também é da natureza humana. Também é da natureza humana. Agora, dependendo da forma com a qual você lidar com essa culpa, por exemplo, tá, mas desculpa, tá, Júlia, eu não vou conseguir entrar nesse raciocínio, senão eu vou fugir muito do meu, tá? Mas é importante a sua pergunta. Talvez eu faça uma live só sobre isso, da culpa que eles jogam. Eu já fiz uma live só sobre isso, tá? Seguinte, algumas armadilhas que podem acontecer, tá no caminho. Então eu falei pra você da armadilha, do jeito errado de você lidar com isso. É você começar a confrontar com a realidade. É você começar a fazer perguntas, né, Natália? Vai dizer que não é. Você fazer perguntas fechadas. Tipo assim, a pessoa tá em dúvida. Olha, você fala assim, senhor Josi, olha só, mas você não acha que é melhor você mudar, Josi? Você não acha que é melhor você mudar?
Aí a Josi vai olhar para mim e vai dizer sim, ou vai dizer para mim não. E eu não vou conseguir aquilo. Se eu quiser que a Josi mude, eu preciso que a Josi fale o que ela precisa falar. Eu preciso fazer uma pergunta mais aberta para que ela possa refletir sobre o problema. Porque as pessoas escutam muito mais a própria voz do que a dos outros. A persuasão direta com o alcoolista, tentar simplesmente, olha, Vitor, eu quero uma coisa que vá persuadir o alcoolista para que eu tenha um discurso um pouco mais elaborado, que vá persuadir ele a parar de beber. Cara, ele vai olhar para sua cara e vai começar a tentar te persuadir do oposto. Isso aqui é um cabo de guerra. Sabe como é que você ganha um cabo de guerra? Você usa estratégia. Você ou você solta o cabo de guerra, ou você puxa uma alavanca. Mas você não vai puxar pelo lado oposto. Entende? Você não entra no cabo de guerra. Você propõe um outro jogo. Você não entra no cabo de guerra. Você propõe uma outra conversa que não seja argumentável. Tudo que é argumentável, o alcoolista vai encher a sua cabeça de argumento cansativo, e ele vai se sair mais convencido de que ele não tem um problema do que antes. Então, problemas, armadilhas, jeitos errados. Confia em mim, cara. Só de você entender o jeito errado já é muita coisa. Só de você parar de fazer o que é errado já é muita coisa, muita coisa. Só experimenta. Não precisa nem acreditar em mim, só experimenta uns dias não fazendo isso que eu estou dizendo, para você sentir na sua pele, sentir na sua relação com o alcoolista na hora a diferença. Você parar de fazer perguntas fechadas, tipo, você não acha que você bebeu demais ontem? Olha só, vai abrir essa garrafa aí? Que é isso, hein? Armadilhas de confrontar direto. Ou outras armadilhas comunsíssimas. É o seguinte: rotulação. Se você for perceber, quando alguém chega para mim e fala assim, esses dias fizeram numa live, perguntaram para mim assim, Vitor, olha só, eu às vezes compro bebida pro meu marido e eu quero que ele pare de beber. Você acha que eu estou sendo facilitadora? Quando essa pessoa me pergunta isso, sabe qual é o problema que eu penso? A rotulação não ajuda a pessoa a evoluir em geral. As pessoas não gostam de ser rotuladas. Por exemplo, por que eu sou contra aquela ideia de falar que... contra esse diagnóstico que nem existe, chamado codependência? Por que eu defendo tanto contra essa ideia de codependência? Porque rótulo por rótulo não ajuda. Fora que codependência não existe, mas esse é um outro papo. Rotulação é uma outra armadilha. Você tentar convencer, olha, veja só, você é um alcoólatra, classificar. Ou você tem outra armadilha. O foco prematuro. Vamos dizer assim, você está tendo lá... você está tendo lá uma discussão com o seu filho sobre ele estar acordando tarde demais para ir trabalhar. E você vê que ele ficou bebendo até tarde. E você sabe que é o álcool. E para você é muito óbvio. E daí você vai e fala para ele o seguinte: meu filho, você não está vendo que você está perdendo o trabalho porque você está bebendo demais? Você não está vendo que você está perdendo os estudos porque você está bebendo demais? Foco prematuro. Ele vai chegar e vai olhar para você e falar: ei, mãe, da minha vida eu cuido eu. Ou ei, minha irmã, da minha vida eu cuido eu. Ou ei, meu irmão. Ou ei, pai, da minha vida eu cuido eu. Por quê? Porque você precisa fazer essa palavra sair da boca dele. E aí dá teu jeito aí, eu vou dar umas dicas, mas sempre que você tiver isso em mente, você tem a oportunidade de começar a calcular o que você vai falar. Porque quando você faz esse tipo de coisa, e a última armadilha que eu vou falar aqui, tá? Senão eu vou passar a noite inteira falando sobre armadilhas, e eu juro por Deus que valeria a pena, você só de entender isso, você se focar em não fazer isso já é muita coisa, juro pra você. A última armadilha que eu vou falar aqui hoje é culpa. Culpa, você começa a procurar culpados. Não tem nada que mata mais o ser humano do que procurar culpados. A culpa, ela precisa ser bem administrada, ela só serve quando você vai usar ela para você poder reparar os danos que você causou. Agora, se você quiser causar culpa no outro, procura pensar em como causar reparações, não causar culpa, porque culpa é um sentimento que ele ofusca, ele tira a capacidade de pensar. E a gente quer fazer esse cara pensar, a gente quer fazer essa mulher pensar, não quer? A gente quer botar essa pessoa para pensar, não quer? A gente quer botar essa pessoa para pensar, a gente não quer fazer ela sair impune.
do que ela está fazendo. Você não quer fazer o alcoolista sair achando que está tudo bem e continuar assim. Você quer botar essa pessoa para pensar. O problema é que ela não pensa, você precisa pôr ela para pensar. Quando você tenta colocá-la como culpada das coisas, essa pessoa não vai pensar, não vai te ouvir. E aí você vai se ferrar. Entendeu? Fala assim, mas eu digo que, meu marido, olha só, olha o sofrimento que você está fazendo para a família. Você está colocando ele como um poderoso, foda. Desculpa o palavrão, me empolguei. O poderoso, o grandão. Não precisava do palavrão, né? Mas poderoso, o grandão, a pessoa que está com a sua vida nas mãos. E aí ele olha para você e ele pensa, essa pessoa quer me colocar culpa. E daí a mente dele tenta expulsar essa ideia. E você quer enfiar essa ideia na cabeça dele. Você quer enfiar essa ideia, ele tem que sentir essa ideia. E quando você tenta apertar demais, a ideia não entra. Quando você tenta colocar a ideia, é como se fosse um buraquinho pequeno, o tamanho para você colocar a ideia dentro da cabeça dele. Se você coloca uma coisa muito grande, simplesmente não passa. E ele simplesmente devolve para você e fala que a culpa é sua. Tá ficando mais claro? Eu vou chegar daqui a pouco nos exemplos meio estranhos para tentar ser didático, né? Olha, tá dizendo o seguinte, acredito que o alcoolista, quando sóbrio, muitas vezes se culpa para que falar o que eles no fundo já sabem. Sim, ele se culpa e isso só faz ele continuar. Obrigado, Tânia. Só faz ele continuar. A culpa que o alcoolista sente do que ele está fazendo só faz ele beber mais. E a culpa que você sente de estar, por exemplo, Vitor, quanto mais eu aprendo como lidar e eu vejo que eu faço as coisas erradas, eu me sinto culpada. Tira essa culpa de você, pelo amor de Deus. Faz esse favor para você. Busca parar de sentir culpa também. Busca responsabilidade, não culpa. Busca reparação, não culpa. Culpa mata, culpa maltrata. Esse papo tá muito louco, Miriam? Esse papo tá muito louco? Eu estou tentando o meu melhor para poder explicar isso da maneira mais clara, mas é que é uma parada que é meio louca mesmo. É a mente humana. É a mente humana que funciona assim. A mente humana é teimosa. E a gente tem essas ambivalências. Quantas vezes você... Esse conflito, aproximação, evitação. Quantas vezes você já não se pegou? Né? Eu digo isso porque eu me identifico com essa. Talvez você se identifique com outra. Mas você já se pegou pensando, fazendo o seguinte. Olha, eu gostaria de fazer exercícios. E eu acho que seria bom para minha saúde. Mas dá tanto trabalho sair para correr. Né, Lucas? E aí, Lucas? Que saudade de ti, cara. Eu queria tanto fazer um exercício físico, mas dá tanto trabalho. E aí você fica com prós e contras daquilo na sua cabeça. Você fica pensando, poxa, um dia eu deveria começar a fazer caminhadas, um dia eu deveria começar a fazer exercícios, e você fica nessa. Um dia eu deveria começar a me comprometer com uma dieta, um dia eu deveria começar a me comprometer com alguma coisa que é importante para mim, e você fica falando, mas fica em cima do muro, fica em cima do muro. E daí quem mais pode te livrar de cima do muro, a pessoa mais poderosa para te livrar de cima do muro, é você. Se você sair de cima do muro e você buscar quebrar, porque eu sei que também você, tá, Josi? Peguei você para Cristo, tá, Josi? Só porque você me ajudou aqui no comentário. Se você, Josi, eu sei que você estava brincando, tá, Josi? Mas você me deu um bom exemplo. Que fala o seguinte, Vitor, sim, mas a família está morrendo. Sim, mas a família também sofre. E você começar a ficar nessa ambivalência em relação a se você vai tomar e se comprometer a fazer... Tá pegando no teu pé, é mesmo, Rita? Por quê? Eu nem percebi, tá, Rita? Quando você fica no sim, mas a família sofre, quando você não se compromete, você também sofre mais. Porque você fica em cima do muro. Você fica em cima do muro. E ficar em cima do muro é um começo da estrada da mudança. E é o que você vai fazer o alcoolista subir. Você continua, ele avançar nessa estrada da motivação, para que ele se comprometa com a mudança, para que ele queira parar de beber e que os prós e contras de beber e ficar sóbrio possam começar a inclinar essa balança da decisão para que ele queira parar de beber. E você tem que contornar a doideira da autonomia, porque o ser humano é um bicho muito louco, que ele gosta
ele gosta de achar que tá certo, o ser humano gosta de achar que ele é super importante, e é necessário, ok, tá tudo bem, então a gente vai entender isso, vai respeitar essa natureza humana e não vai ferir os mandamentos do ser humano. Olha, não ferirás a autonomia do alcoolista. Tudo que você for fazer, você pode jogar com os incentivos, você pode jogar com os prós e contras, você pode tornar a vida mais fácil na sobriedade e mais difícil no alcoolismo, mas não ferirás o princípio da autonomia, não rotularás, não confrontarás diretamente um alcoolista que não está parando de beber automaticamente. Qualquer sinal de resistência, você vai fazer o quê? Você vai se concentrar em pensar, cara, isso é um jogo de xadrez. Eu vou falar uma coisa e vou tomar consciência daquilo que eu estou falando. Tá, se eu tive uma resposta, e você pode tentar isso dia após dia, você vai ter 300 chances. Para a família, tá? Agora eu vou fazer uma brincadeira, vou falar o seguinte. Para a família é tão mais fácil, tem alguns terapeutas, tem alguns psiquiatras que estão me assistindo aqui, alguns até colegas meus, que essa eles vão se identificar. Para a família é tão mais fácil fazer isso funcionar, e acho que é por isso que as minhas alunas têm tanto mais oportunidade de falar com o mesmo alcoolista durante tantos dias, porque olha só, todos os dias você tem a oportunidade de ter uma interação com o alcoolista que você ama. E você tem a oportunidade de começar a entender quais as melhores palavras para usar, quais as melhores abordagens usar, para você ouvir as coisas certas dele. E você tem que pensar isso como se fosse um jogo de xadrez. Você fez um movimento, você falou alguma coisa, você vai observar a reação dele e ficar de olho. Como é que ele fez? Se eu estou começando a causar mais resistência, né, você vai pensar, eu estou indo para o caminho que é mais difícil para mim. Então eu não vou ir para esse caminho porque eu não quero dificultar minha própria vida. Eu quero melhorar minha vida. Deus me livre de ficar tendo mais trabalho. Não quero perder tempo discutindo se a Terra é redonda ou se a Terra é plana. Eu quero resolver essa parada e avançar. Então você vai sempre pensando o seguinte, olha, como é que eu faço? Como é que eu posso me colocar as coisas de uma forma que fique inargumentável? Que não vire um jogo de poder. Que vire simplesmente, olha, podemos ter de opiniões diferentes sem eu precisar te convencer. Eu nunca preciso convencer ninguém. Eu nunca precisa convencer o alcoolista de nada. Nunca. Nunca precisa explicar para ele por que ele precisa parar de beber, por que é melhor, por que é mais inteligente. Porque, olha, tá falando assim, a Débora deu uma excelente pergunta, Débora. Ela falou o seguinte... Por que eles veem quem quer ajudar como inimigo? Débora, eu vou te dar uma resposta que eu poderia dar 50 respostas, mas eu vou te dar uma resposta que talvez é mais clara aqui na minha cabeça hoje. Você sabia que todos os dias, centenas de pessoas, né, para não dizer milhares de pessoas, em todas as redes sociais, veem algum vídeo meu. E eu posso te dizer, muitas delas acham que eu sou o inimigo delas. Por quê? Porque elas assistem um vídeo, principalmente os vídeos que eu estou dando algum conselho. Se é um vídeo que eu estou dando um conselho, que eu estou dizendo que uma coisa é melhor que a outra, pode ter certeza que vão achar que eu estou sendo sacana, que eu estou querendo fazer a família se ferrar, que eu só estou pensando no alcoolista, que eu não estou nem aí para a família, que eu estou aqui para dar lição de moral na família. E daí, qualquer um que faça isso é visto como um inimigo. Então, se a pessoa que você quer ajudar, ela te enxerga como inimigo, é porque você está justamente, não entendeu ainda, não sacou ainda, que você está causando mais resistência de acordo com a forma que você está falando ou até lidando com ele. E daí você está sem perceber sendo uma inimiga. Saca só, pensa bem, olha só esse negócio. Tenta ouvir do alcoolista a sabedoria que ele nem sabe que tem. Tenta perceber no alcoolista a sabedoria que ele nem sabe que tem. Essa é forte. Pega aí que essa é forte. O pessoal do caderno anota. Perceba no alcoolista a sabedoria que ele próprio não sabe que tem. Quando ele te fala coisas do tipo, olha, sim, mas, ou ele fala, olha, eu tô te enxergando como inimigo, faz o seguinte, olha só, e essa, tá, uma das primeiras coisas, tá, quando eu comecei a fazer, deixa eu te contar essa história, porque assim eu vou te explicar o pequeno passo aplicável de hoje. Quando eu comecei a tratar, não sei se você conhece a minha história ou não, você que está me assistindo agora,
eu comecei a aprender sobre dependência química e alcoolismo, quando eu comecei meu treinamento lá na URGS, né, no Rio Grande do Sul, na Federal do Rio Grande do Sul, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, me colocaram para fazer um grupo de pacientes muito resistentes a tratamento. Muito resistentes a tratamento. Pensa num cara que era visto como inimigo deles. Me botaram numa sala para começar a atender pacientes. Não existia esse grupo. Pegaram aqueles pacientes que ninguém mais queria tratar, porque eles não pareciam que não queriam ser ajudados, e colocaram eu lá. Colocaram eu. Foi a primeira vez que foi criado esse grupo lá, e me colocaram para fazer esse negócio. E daí o que acontece? Eram sim, mas o tempo todo. Era um cabo de guerra o tempo todo. Era um inferno até eu começar a entender isso. Até eu começar a entender essa parada. E um dos pontos-chave que me deu, assim, que começou a fazer ficar leve, que começou a mudar aquele negócio, que eu comecei a fazer eles falarem sobre o problema deles, e não era mais eu tentando... Quando eu parei de tentar convencer eles começaram a me convencer que eles precisavam mudar. E uma das formas que eu fiz isso é a forma que eu vou te dar agora, o pequeno passo. Uma das formas que eu fiz isso, que começou a fazer eles me convencerem que eles precisavam mudar e que fez as minhas quartas-feiras ficarem do pior dia da semana para o melhor dia da semana, uma das coisas que fez isso acontecer é o que eu vou te dizer agora. O alcoolista, ele é acostumado a ser criticado. Ele é acostumado. Todo mundo critica ele, todo mundo enche o saco dele, todo mundo sabe que ele está errado, todo mundo tem uma grande lição de moral para dar para ele, todo mundo está olhando para ele de uma forma que é desagradável. O que isso vai criando? Vai criando dentro dele uma mágoa. Pensa você gosta muito de comer brigadeiro, sei lá, negrinho, não sei que lugar do país você é, como é que chama aí aquele doce de leite condensado com chocolate. E você, sei lá, você não acha que isso é um problema, mas as pessoas ao redor acham que isso é um problema. E elas começam a tentar te convencer o tempo todo te aconselhando. Você deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, mas você ainda não acha que é um problema. Você vai começar a nutrir uma série de sentimentos de ressentimento, de vontade de, se rebelar. A vontade que dá é de fazer pior, porque esse pessoal não para de me encher o saco. Porque eles acham que é pedra mole, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas não é assim. Para você fazer uma pessoa mudar um comportamento, não é assim. Ninguém gosta de admitir que está errado. Dói. Aí o que eu comecei a fazer com essa galera lá? Eu peguei uma sessão, eu imprimi um papel, tá? Você não vai fazer exatamente assim, mas você vai fazer semelhante. Que era o seguinte, eu peguei um papel e coloquei assim e escrevi. Falei, cara, eu sei como é que eles se sentem. Eu tô vendo como é que eles se sentem. E eu falei, só que eles nunca perceberam que esse sentimento era porque as pessoas ao redor estão sempre enchendo o saco deles. Eu próprio enchi o saco deles. Aí eu peguei um papel e coloquei, cara, vamos falar hoje não vamos falar hoje sobre parar de beber. Não vamos falar sobre isso hoje. Não é esse o assunto de hoje. Primeiro vamos tirar o veneno que está dentro do seu peito. Primeiro vamos tirar o veneno que está te impedindo de me ouvir. Claro que eu não falei isso ainda, né? Eu falei, vamos tirar o veneno, porque eles não iam me ouvir, não ia adiantar. O que eu falei foi, hoje é o dia que a gente vai tirar o veneno da sua cabeça. Daí eu tava escrito no papel, mais ou menos assim, tá? Era o seguinte, a decisão de mudar. Muitas vezes a vida nos leva por caminhos que nós acabamos confusos, sem ter certeza de aonde nós queremos chegar e como chegar até lá. Muitas vezes sem saber diferenciar entre quem somos nós e os comportamentos que nós temos. Que lindo, eu acho lindo, me arrepia lembrar desse negócio. E os comportamentos que nós temos. Então nós vamos falar sobre a decisão de mudar, sobre como está a sua vida e sobre como estão os seus sentimentos. Quando sentimentos como raiva, frustração, tristeza ou ressentimento estão surgindo em você, são sinais de que algo precisa mudar. E quando alguém diz que você precisa mudar, e você não tem certeza se é isso que você quer, isso gera uma série de sentimentos. E a sessão de hoje ela é exclusiva para discutir sobre os sentimentos que você tem quando você sente que alguém está querendo te controlar. Ponto. Falei e saí.
Claro, falei e escutei, né? Falei, li com eles e escutei. E aí foi lindo. E eu tenho certeza que se você fizer algo semelhante, pega isso aí que eu fiz, pega esse negócio para você, do jeito que você quiser. Por exemplo, permita que essa pessoa ventile, saia, sabe, tipo uma panela de pressão, permita que saia a pressão desse mecanismo de reatância da cabeça dela, de resistência da cabeça dela, de achar que está sendo controlado. Permita um pouco isso. Respira um pouco fundo, porque isso vai valer a pena. E começa a falar coisas do tipo: como é que você se sente quando você acha assim, ó, você está pensando, certamente vai ter alguma oportunidade de você fazer isso. E você vai poder falar para ele assim, olha, o que te incomoda quando você tem a sensação, quando você acha que estão tentando te controlar? Como é que você se sente? Ou até alguma coisa semelhante, do tipo assim, olha, eu entendo que às vezes você sente que eu sou um pé no saco. Agora eu acho, de um palavrão, tá? Eu acho, de um palavrão, pra ser claro, né? Às vezes eu acho que você percebe quanto eu sou inconveniente, e às vezes eu sou o mesmo. E eu queria que você percebesse, que a gente pudesse até falar sobre isso. E aí você deixa isso na mesa, você tenta soltar essa parada, porque você entende que essa coisa de tentar controlar uma pessoa que está na ambivalência é um veneno que vai tirar do caminho da motivação para parar de beber. E aí você começa a ouvir da boca dele os motivos que ele tem para parar de beber. E até daí, depois que eles terminavam de falar os sentimentos, era isso. E agora é o momento em que eu gostaria que a gente pudesse conversar sobre a possibilidade de você, se é que existe algum sentimento dessa natureza, que seja seu, genuíno seu, a respeito de uma potencial mudança que você acha que precisa ocorrer na sua vida. Sentiu a diferença do tom? Antes era eu falando, olha só, como é que sua vida está indo por água abaixo. Olha só, você está maltratando a sua família. Eu tinha antes, tá? Eu não me orgulho de dizer isso, mas eu tinha uma sessão que eu fazia o seguinte. Eu falava, olha só, eu tentei várias coisas, né? Eu tentei, algumas eu acertei mais, outras eu acertei menos. Eu gosto de falar mais das que eu acertei, mas eu vou falar uma que eu errei também. Que era o seguinte, falar só sobre o quanto, e até é forte para mim lembrar disso, porque foi uma sessão que não foi legal. Não foi legal, porque era o seguinte, a minha intenção era criar consciência emocional. Criar consciência emocional nos pacientes. E eu pensei que uma maneira legal de fazer isso era falando sobre como eles se sentiam em relação aos malefícios que eles faziam para a família. E assim, foi uma coisa muito triste. E para baixo, e sabe, inundou o ambiente com uma sensação de alto ódio e culpa, que foi horrorosa. E assim, a metade das pessoas foram embora do grupo na semana que veio, porque recaíram. E cara, na moral, se você começar a buscar fazer o alcoolista parar de beber através da vergonha, da culpa, cara, você empurra ele mais para baixo ainda. Não faz isso, cara. Não faz isso. Não é uma boa, tá? É muito melhor você colocar essa outra parada que vai acelerar para você, que vai te colocar numa vibe positiva também, que vai levar essa pessoa a querer parar de beber. Beleza, ela tropeça às vezes. Tem coisas negativas, sim. Tem um impacto negativo em você que precisa ser resolvido. Precisa ser resolvido, sim. Mas não na base do ódio. Não na base da vergonha. Porque uma coisa que bloqueia qualquer pessoa de mudar, de tomar decisões melhores para a própria vida, é sentir vergonha e culpa e ódio de si mesma. Então não faça o alcoolista sentir isso, não sinta você também isso. Quase emocionei aqui, porque eu lembrei algumas histórias, mas surgiu agora, né? Mas é porque, cara, eu vivi isso, eu vi isso acontecendo, eu testei essas coisas. Então eu comecei a entender o que funciona melhor. Por isso que eu estou te dizendo algumas delas. Para você começar a colocar isso na sua rotina e não precisar continuar tropeçando. Certo? MMJN10, não tem como responder isso agora. Não tem mesmo.
Tensa essa, né, Luciana? Tensa essa. Cara, foi brutal, foi brutal. Deprimi a galera, total. Eu achei que... Porque uma das coisas que faz o alcoolista parar de beber é o impacto emocional. Mas ele precisa ser um certo impacto emocional, porque tem gente que pensa, tá? Só um adendo aqui, só para... Talvez algumas pessoas possam se beneficiar de entender isso, tá? A maior parte, inclusive, dos psicólogos e dos psiquiatras não entendem isso. Com todo respeito aos meus colegas, tá? Não são obrigados a saber, tá? Se tiver algum colega aqui que não entende de dependência química, você não é obrigado a saber, cara, você não é obrigado. Mas a maioria não entende que para fazer o alcoolista parar de beber, ele pode ter tido traumas na infância? Pode. Ele pode ter conflitos psicológicos imensos? Pode. Ele pode ter tido, sei lá, um luto de alguém que faleceu e ele parou de beber, começou a beber depois que alguém faleceu? Pode. Mas não é falando sobre isso que você vai fazer essa pessoa parar de beber, pelo amor de Deus. Não é falando sobre isso. Primeiro a gente precisa colocar uma estrutura. Primeiro a gente precisa ajudar essa pessoa a parar de beber. Depois a gente resolve o resto. Para qualquer ser humano é difícil lidar com questões dessa natureza. Imagina para uma pessoa que ainda não conseguiu se coordenar o suficiente para ficar sóbria. Tá sacando a parada? Talvez alguém que está me assistindo pense, não, é só quando esse meu familiar ele trata o trauma dele, ele vai parar de beber. Não. Primeiro, vamos organizar para que essa pessoa pare de beber, depois o resto vem, é consequência. Um pouco mais tarde se lida com isso. Coloquei até um print um tempo atrás de um livro que explicava um pouco melhor isso no meu Instagram. Mas tá, não quero ser técnico demais aqui, só para explicar um ponto e a importância de você entender a reatância. E é isso, não complica demais a coisa com o alcoolista que você ama, não complica demais. Se preocupa na reatância e não causar mais resistência. E você certamente vai evoluir mais rápido e de uma forma mais tranquila para você. Eu tenho certeza que você não gosta desse tipo de argumentação, que você só faz isso porque você acha, ou de alguma forma pareceu muito natural para você. Muitas vezes porque você foi até criado assim. Como é que era na escola? Ou você é um bom aluno ou você é um mau aluno. Você vai lá e faz uma prova, pau, você ganha uma nota. Você é bom ou você é ruim? Se ele não tiver trauma, não vai arrumar. Não entendi. Mas não tem nada a ver, tá? Eu falei de traumas, mas nem todo alcoolista tem trauma. Nem todo alcoolista tem conflitos outros, tá? Eu falei justamente até para separar as coisas, tá? Eu falei isso para separar. E a prioridade de tudo é tratar o alcoolismo. Se uma família tem um problema de alcoolismo, vamos dizer assim, uma família, em tudo que a gente for pensar, o alcoolismo sempre é a primeira coisa que tem que ser tratada. Uma família que tem um problema de, os filhos não estão sendo bem educados, tá tendo um problema do casal, tá tendo um problema financeiro, tá tendo um problema de desempenho no trabalho, tá tendo um problema, sei lá, de qualquer outro. Qualquer problema desses, ele se não resolver o alcoolismo primeiro, o resto é muito mais difícil de resolver. E na medida em que resolve o alcoolismo, o resto tende a resolver como um efeito dominó. Muito mais rápido, muito mais fácil. Porque o alcoolismo é a coisa que mais atrapalha uma pessoa, né? Não se trata outra coisa antes de tratar o alcoolismo. É isso que eu quis dizer, tá? Não falei que é para todo mundo, que todo mundo tem trauma, não é nada disso não, tá? Certo? Olha só. Nossa, eu já fiz isso com meu filho. Ele aumentou mais a beber. Depois que o pai faleceu e eu cheguei a comentar com ele sobre isso. Cara, primeira coisa vai começar a chafurdar sobre certos traumas. Não deixa isso para depois. O xadrez aqui, xadrez. Primeiro a gente pega o peão. A gente vai chegar no rei, mas a gente vai pegar o peão, vai pegar o bispo, vai pegar a torre, aí a gente chega na rainha e a gente pega o rei. Isso não precisa demorar. Quanto mais você pegar a peça errada, mais vai demorar. O problema é que as pessoas demoram para priorizar as coisas que têm que ser priorizadas. Certo, gente? Alguma dúvida? Mas se for depressivo, tá? Aqui já tô saindo um pouco do tema da live, tá? Depois eu vou editar e tirar essas partes aqui, porque na live completa eu vou tirar, mas eu tô saindo do tema da live. Se ele for, porque eu tô muito animado, porque essa nova turma do curso Amor contra o Alcoolismo me empolgou demais. Eu tô muito contente com essa nova turma que está se formando aí. Já tá quase 100 vagas, tá? Tem ainda mais 2 horas
mais ou menos 2 horas para as inscrições para o curso Amor contra o Alcoolismo encerrarem, tá? Não tem previsão alguma de quando vai ter a próxima turma, então as inscrições vão encerrar em 2 horas, tá? E ainda tem algumas poucas vagas. Tá, vamos ver. E se for depressivo? Se o alcoolista for depressivo, sabe como é que faz? Sabe como é que faz? Você, primeira coisa que tem que melhorar é o alcoolismo. É o alcoolismo, não tem outra coisa. Se você tentar melhorar a depressão, vou pensar, ele está depressivo, eu vou tentar ver algum profissional que trate a depressão dele. Ele não vai melhorar da depressão, não vai. Ele tem que melhorar do alcoolismo primeiro, porque o alcoolismo causa sintoma depressivo, ele mascara sintoma depressivo, ele impede o funcionamento de qualquer remédio para depressão. O alcoolismo ele não permite que uma pessoa faça psicoterapia. Ele diminui a capacidade de uma pessoa aproveitar uma terapia. Nada é mais importante do que começar a fazer o alcoolista parar de beber. O meu problema é não conseguir falar com o alcoolista. A maioria dos homens são muito calados, ou bicho esquisito. Cara, olha só, olha uma perspectiva aqui. Nós estamos em 2020. Eu fui criado na década de 90. Não faz tanto tempo assim. E as coisas que eu ouvia dos meus pais eram coisas do tipo: homem não chora, chorar apanha mais. Homem não tem que ter sentimento. Sentimento é coisa de fracote. A vida inteirinha ouvindo isso. E a maior parte das pessoas, quanto mais antigamente, mais forte era isso. Você era ridicularizado pelos seus pais e pelos seus amigos. Qualquer sentimento que você tem, você é fraco, você é ridículo. O que o homem vai fazer? Ele vai aguentar tudo no peito, ele vai aguentar tudo no osso, vai se fazer de fortão. Aí por que o homem acaba ficando, na média, né? Acaba ficando mais frágil emocionalmente? Porque não sabe lidar com as emoções. Então, se o homem é muito calado, tem um pouco disso de por trás. Porque não expressa tantos sentimentos e tantas coisas. Aí eu vou dar uma sacadinha, só porque eu tô bem humorado agora, tá? Que é o seguinte: homem, às vezes tem um bloqueio quando você fala com ele sobre sentimento, né? Sentimento direto, né? Eu sei que do jeito que eu falei ficou meio... Você vai chegar pro alcoolista que você ama, dependendo se ele é muito fechado, e você vai perguntar: meu amor, como é que você tá se sentindo? Às vezes, para alguns homens, isso não entra na cabeça deles, essa pergunta. Não entra. Porque a vida inteira, sentimento é coisa de fracote. Como é que eu tô me sentindo? Sentindo bem. Tô me sentindo bem. Por quê? O que você está pensando de mim? Então troca a palavra. Você não fala como é que você está se sentindo. Você fala para o homem, porque o homem não foi ensinado a pensar. Ele foi ensinado a resolver, então a decidir. Então você pergunta. Ele foi ensinado a opinar. Então pergunta: o que você acha disso? O que você pensa disso? E aí você contorna a barreira do sentimento do homem. Né? Para a mulher também pode funcionar. Sacou? Troca por sentir, por pensar. O que você pensa dessa situação? O que você acha do futuro? Pede uma opinião. Né? Eu aposto que a opinião ele vai gostar de dar. Opinião é mais fácil dar do que sentimento. Né? Olha só o que está dizendo aqui. Meu filho não gostava de fazer terapia. O terapeuta falou: não quero que ele venha mais. Está gastando dinheiro porque não aceita nada dos combinados. É porque nem todo terapeuta é treinado para motivar os pacientes. Nem todo terapeuta é treinado para motivar os pacientes. Os terapeutas, em geral, e os tratamentos em geral, esse é um grande furo dos tratamentos no Brasil e no mundo até hoje. É aquela coisa assim, os tratamentos ficam esperando chegar a pessoa pronta para parar de beber. O grupo que eu montei lá no Hospital de Clínicas, ele não existia, é uma coisa nova. Agora ele está funcionando ainda, coisa mais linda. Mas ele não existia porque é uma coisa que está se formando ainda, é uma coisa que já existe há muitos anos, mas está se formando ainda. De profissionais estarem preparados a motivar os pacientes. Não esperar que eles cheguem motivados. Porque a verdade é que a maioria das pessoas chega num tratamento, ou chega em algum lugar, num tratamento, imagina antes do tratamento, justamente em dúvida ainda, com ambivalência ainda, não tem certeza.
Aí a pessoa, daí o que acontece? Uma taxa gigantesca de abandono de tratamento. Por quê? Porque as pessoas, os profissionais ainda não estão capacitados, eles não estão treinados, em sua maioria, a aprender a motivar os pacientes. Então, por isso que quando você coloca todas as suas fichas num tratamento, você tem uma grande chance de se decepcionar se o alcoolista que você ama é resistente. Por isso que eu me dou tanto ao trabalho, né? A Sandra tá ligada, né, Sandra? Você sabe como é que é isso, né? Psicóloga. Tem muito psicólogo que sabe como é que essas coisas são. Que falta, tem uma lacuna no treinamento. E o que acontece? Por isso que eu acho tão importante e por isso que dá tão certo o método ACA. Por isso que funciona tão bem. Por isso que as pessoas param de beber depois de 20 anos. Não é milagre, não. É só essa sacada. Porque quando a família começa a entender pequenos elementos que levam o alcoolista a se motivar a parar de beber, matou, acabou. A maior parte dos alcoolistas vai parar de beber sem tratamento. É só a parte de motivar que é treinável. É treinável.